Olá para você que nos acompanha. Temos mais um episódio do Escuta Mana aqui para você e o nosso tema de hoje é bufunfa. Sim, exatamente. A gente inclusive recebe aqui o Edson Fernandes, ele é coordenador do grupo de educação fiscal do município. Seja bem-vindo ao Escuta Mana. O senhor não acreditou que eu fosse começar dessa forma, né? Eu duvidei. Não duvide, não. Até porque a gente vai falar de IPTU premiado, vamos falar de nota premiada. Aliás, falando sobre o IPTU premiado, é importante a gente dizer o que é o IPTU, né? Qual é a importância desse imposto para a cidade, Edson? O IPTU, ele é um imposto que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana. Ou seja, se eu tenho um imóvel, se eu tenho uma casa, ou se eu tenho um terreno, então vai incidir aquilo que nós chamamos de IPTU. Uhum. E, Agora sim, fique à sim, vontade. ele é um imposto muito importante para os municípios, né? Não só para o município de Manaus. Aqui em Manaus, ele é o segundo maior imposto daquilo que nós chamamos de recursos próprios, né, de Sim, receita própria. sim. Então, ele é o segundo maior em termos de arrecadação. Então, ele é muito importante para que a administração pública possa efetuar as políticas públicas em benefício do cidadão. Por exemplo, o asfalto da tua rua, Exato. a Construção de creches, limpeza. limpeza pública. Então, todos os serviços públicos oferecidos pela prefeitura, no caso da Prefeitura de Manaus, o IPTU tem a sua relevância para que esses serviços públicos, que essas políticas públicas sejam colocadas em prática. Exatamente. E o não pagamento do IPTU pode gerar multa, pode gerar penalidade? Sim, nós obviamente todo ano temos prazos, né? Prazos para o recolhimento do imposto, e a partir do momento em que você deixa de recolher o imposto, já vai incidir multa, né? A penalidade ela inicia logo após o prazo ser decorrido. E pode chegar até o extremo, né? Dependendo dos casos, da pessoa perder o seu imóvel, né? Dependendo de cada caso, é Esse caso lógico. é recorrente, não? Não, não é muito recorrente, porque precisa a inscrição em dívida ativa, precisa de uma ação judicial e precisa que o débito, né, seja muito grande, né, para Sim. que a prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do município, acione a justiça para ter o imóvel. Olha só, inclusive existem regras para isenção do imposto, né? Sim, a principal regra de isenção é com base na renda familiar, né? Então, se a pessoa possui um único imóvel, até um determinado valor, né, até o valor determinado pela lei, e as pessoas, a renda familiar, ou seja, a renda das pessoas que vivem naquele imóvel, não ultrapassar 3 salários mínimos, a pessoa pode ingressar com uma solicitação de um reconhecimento da isenção. Olha só, as pessoas elas sabem disso? Em regra, sim, né? Todo ano nós temos um número bem elevado de processos Sim. solicitando o reconhecimento desta isenção. Eh, Geralmente, essa isenção nós concedemos por 3 anos, né? E caso haja alguma mudança, por exemplo, a mudança da propriedade do imóvel, o imóvel naturalmente vai perder esse benefício. Então, o novo Uhum. proprietário tem que ingressar com um novo processo pedindo o reconhecimento da isenção caso faça jus, ou seja, caso cumpra com esses requisitos de que quem reside no imóvel tem uma renda, a renda de todos aqueles que residem no imóvel não ultrapasse os 3 salários mínimos. Agora, quem tem dívida com o IPTU, como pode resolver essa situação? Então, o ideal é que ele possa utilizar os recursos da internet. Hoje, a prefeitura já disponibiliza, quer dizer, já há algum tempo disponibiliza essa facilidade para o contribuinte. O contribuinte não precisa se deslocar até a Secretaria de Finanças para proceder ao pagamento. Se estiver em dia, e não, é só entrar e baixar a guia. Se tiver em atraso, ele pode solicitar a segunda via da guia de pagamento para fazer o pagamento. Mas ainda assim, algumas pessoas elas procuram, né, a Sim, sede. Algumas isso. pessoas, inclusive, têm dificuldade ali de acessar. Inclusive, quando eu fiz a peça, né, publicitária em relação ao IPTU, as pessoas falavam, como é que eu faço para pagar o IPTU? Como é que eu faço? Como é que eu peço a isenção? Então, Isso. essa questão toda, essas pessoas, elas podem, inclusive,
resolver tudo pela internet. Pode resolver tudo pela internet. Nós entendemos que existem pessoas que têm dificuldade de acesso à internet, muitas das vezes até por conta de uma idade avançada, não tem Sim. habilidade, né, tecnológica e acabam precisando se deslocar. Nesses casos, a gente solicita que façam uma ligação e um agendamento, até Hum, para que ele se desloque e saiba que ele vai ser atendido naquele horário que foi pré-determinado. E aí uhum. ele basta ligar para o 156 e fazer o agendamento do seu atendimento. O pagamento da dívida é feito pela internet também? Pode ser É pelo feito. boleto que é Exato, emitido? exatamente. Ele pode baixar o boleto e pode fazer o pagamento, inclusive, pela própria internet. Aí nós temos um programa de incentivo, né? Um programa que também te educa a pagar, deixar o seu PTU em Em dia, dia. né? Então, assim, você contribui no tempo certo ali em relação ao imposto que você é beneficiado. Então, temos o IPTU premiado? Exato. Então, já desde 2 anos atrás, né? Aliás, desde o ano passado, nós Isso. começamos a premiar. É uma forma de você premiar o bom pagador, premiar aquele cidadão que paga em dias o seu IPTU, seja em cota única, seja de forma parcelada. Então, tanto aquele contribuinte, aquele cidadão que pagou o seu IPTU em cota única, quanto o que está pagando de forma parcelada, ele concorre a prêmios, né, é uma forma de nós, da administração pública, premiarmos o bom pagador, Sim. aquele que efetivamente está contribuindo com o desenvolvimento e com a melhoria dos serviços públicos da cidade. As pessoas, elas, embora assim seja tenha uma grandiosidade, né, esse incentivo, as pessoas ainda assim ficam desconfiadas. Poxa, mas eu nunca ganhei nada, por que que agora que eu vou ganhar? É comum que aconteça isso, né? Até pelo momento que nós vivemos, que muitos golpes pela internet, golpes pelo WhatsApp, golpes pelo telefone, Uhum. enfim. E as pessoas ficam com medo, ficam receosas. Mas nós sempre orientamos que vá até o Diário Oficial, a gente dá o link, né, da página da prefeitura, para ele procurar no Diário Oficial e ter a convicção de que ele efetivamente, o nome dele efetivamente está lá como sorteado, como ganhador, né, neste sorteio. Agora, para concorrer ao IPTU premiado, não necessariamente a pessoa tinha que pagar a cota única, mas tinha que estar em dia, é Isso, isso? exatamente. Então, o primeiro sorteio a gente faz para aqueles que pagaram em cota única. Os demais sorteios, que são os prêmios especiais. Os demais sorteios, se você pagou parceladamente, pagou a primeira parcela, está em dia, você todos os meses você vai concorrer também. Ah, sim, que legal. São quantos sorteios? Nós, por conta do o primeiro vencimento, ele foi postergado, né? Tá. Então nós vamos ter sorteios até o final do ano. Olha Até o final do só. ano. É. Então, assim, ainda dá tempo da Dá pessoa tempo, participar? Por dá exemplo, tempo. ai, eu não paguei meu IPTU ainda, então estamos no mês X. Então, se você pagar até ali aquele mês, você já consegue Já ficar com o consegue IPTU em em dia dia, e você já já vai consegue. concorrer. Cara, você já pensou, você paga seu IPTU, poxa vida, vai apertar um pouquinho aqui, mas vai ter que pagar. É uma situação que não tem como escapar, você vai ter que pagar. Agora, se você quiser pedir a isenção, estiver dentro dos Dos critérios ali, aí critérios. você também pode solicitar, mas é uma contribuição que tem que ser feita. Então, você faz, talvez aperte ou não o seu bolso, e já pensou, você é sorteado, você ganha ali, já pagou que paga até o do, Exatamente, do próximo ano. exatamente. Já guarda para pagar o do próximo Do ano. próximo E um ano. detalhe importante, o contribuinte ele não precisa fazer qualquer tipo de inscrição, não precisa preencher nada. Basta fazer o pagamento. Fez o pagamento, já está concorrendo. Olha só, que legal. Inclusive, as pessoas, elas não tem nem esse negócio de se inscrever. Pagou, Exato. e Pagou, você já está já está participando. concorrendo. Agora, esse também não é só um dos incentivos que a prefeitura te dá, até porque também temos a nota A premiada, nota né? O que premiada. que é a nota premiada, Edson? A nota premiada, diferentemente do IPTU, você precisa se cadastrar, Sim. né? E tem um detalhe muito importante, Flávia, que eu gosto demais. Você, ao se cadastrar, você também indica uma entidade social, né? Então, é uma entidade que trabalha na área social, seja com crianças
com, por exemplo, autistas, seja com pessoas que estão enfrentando uma dificuldade com uma doença, um câncer. Então, são entidades sociais que têm um trabalho maravilhoso na cidade de Manaus, né? Tem a lista das entidades lá e você pode escolher uma das entidades. Então, você Isso. tem que fazer o seu cadastro, né? E escolher uma entidade. E toda vez que você tomar um serviço, por exemplo, os meus filhos estão na escola, eu vou e exijo que a escola emita uma nota fiscal e coloque o meu CPF. Então, ao colocar o CPF, aí sim, automaticamente já começo a concorrer. Todo mês é? Todo mês. Todo mês nós temos premiação também para a nota premiada. E aí, aquilo que eu ganhar, vamos supor que eu seja sorteado e ganhe R$ 1.000. A entidade que eu indiquei, ela vai ganhar 50%, ela vai ganhar R$ 500. Aí você ganha 500 E eu ganho também. 1.000 e a entidade ganha 500. Não entendi. Como é que é? Se o prêmio for de quanto? Eu ganho um prêmio de 1.000 e 50% do valor desse prêmio a entidade ganha. Então eu ganho 1.000, Aham. 1.000 e a entidade ganha R$ 500. Ah, tá. Então não é, por exemplo, você ganha Não, 1.000. eu não Aí... divido. Eu não divido com a entidade, não. Eu ganho os 1.000 e a Olha. entidade ganha a metade do valor que eu ganhei. Ganha R$ 500. Ah, entendi. Eu pensava que dividia. Não, Olha, não. então a gente fica com 100%. Sim, sim, sim. Você fica com o valor total e metade do valor que você ganhou, a entidade ganha. Ai, que legal. Até esse semestre, nós já entregamos R$ 300.000 Uau. de prêmios da nota fiscal premiada. Olha 200.000 para os contribuintes que solicitaram a nota fiscal e colocaram o seu CPF, e a metade, 100.000, para as entidades só. Os sociais. contribuintes, eles nem ficam felizes, né? Não, eles ficam duplamente felizes, Flávia. Eles ficam felizes porque ganham e ficam felizes porque eles podem contribuir, ajudar uma entidade social. Sim, uma vez, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem. Eu até me emocionei. Eu também me emociono. Eu até me emocionei porque eu acho que foi a representante, acho que do Lar das Marias, Lar se eu das não me Marias. engano. Eu amo o Lar das Marias. Eu acho que foi o Lar das Marias, aí a contribuinte ganhou, indicou Lar das Marias. Aí um outro contribuinte também indicou, só que o prêmio foi. Ela, meu Deus, quanta gratidão, a gente estava tanto precisando Necessitado. desse dinheiro, a gente, inclusive, não tinha proteína para dar, a gente estava precisando, como esse dinheiro vai ajudar? E ela começou a se emocionar, eu comecei a me emocionar também lá atrás, escondida, mas é muito legal isso, porque, assim, é uma mão dupla, né? Ajuda Sim. aqui, você Sim. recebe ali também, e realmente é muito legal. E agora, pouco o senhor explicou, e, poxa vida, então como é que funciona? Poxa, você vai comprar um chiclete na padaria, você pode colocar o CPF na nota? Pode, mas no caso da nota premiada Manaus, é para prestação de serviços. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou numa lavanderia lavar uma roupa, eu já falei da questão da escola, se eu for no hospital privado, vou fazer uma consulta médica. Exame também vai? Os exames, né? Eu posso solicitar a nota fiscal. Academia. Uma academia, exato, né? Então, assim, todas essas prestações de serviço, eu solicito a nota e peço para colocar o meu CPF. Aí, se eu estou cadastrado na nota premiada, eu já começo a concorrer. No começo as pessoas eram um pouco desconfiadas, né? Sempre. Ah, pra que vai querer meu CPF? Vai me rastrear, vai Isso. saber das minhas coisas. Sempre tem esse conceito, né? Mas, na verdade, eu sempre falo isso nas horas que eu estou também participando das premiações. Sim. A prefeitura, ela não tem interesse em saber nada a respeito do seu CPF. Uhum. Nós temos interesse em saber, sim, do CNPJ que está prestando serviço para você. Uhum. Né? Então, se ele está emitindo a nota, se ele está realmente recolhendo o imposto de forma correta. Eu não quero saber se você está fazendo a sua academia, se você está levando sua roupa na lavanderia para lavar, se o seu filho está estudando na escola A, B e C. Eu não quero saber disso. Eu quero saber, sim, se o prestador de serviço está emitindo a nota de forma regular e está recolhendo seu imposto. Olha só, é exatamente isso. E isso é muito
importante porque também, de uma certa forma, contribui para o desenvolvimento da cidade, né? Igualmente, assim como nós falamos do IPTU, né, aí o ISS é o principal imposto Uhum. municipal próprio. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é a nossa maior arrecadação de recursos próprios. E é lógico que faz frente, assim como o IPTU, a todas essas políticas públicas que a prefeitura desenvolve. Então, construção de creches ou manutenção das creches em funcionamento, UBSs, asfalto de ruas, que, né, temos visto muito as ruas Sim, o muito bem asfalto a conservadas. Manaus. Exato. Então, assim, todas essas prestações de serviço, coleta de lixo, enfim, todas as prestações de serviço da Prefeitura de Manaus são financiadas por esses recursos. Agora, o que é importante falar também é que hoje é muito comum a gente ver pessoas sempre cobrando e tá tudo certo. Você, enquanto cidadão, tem realmente ali. Você está no seu lugar de fazer a cobrança, já que você contribui. Mas hoje as pessoas colocam muito essa questão do. A culpa no poder público. Ah, porque não fez isso, não fez isso. Mas é importante também que a população, de um outro lado, possa ter essa questão do pertencimento, né? Evitar de jogar o lixo na rua, ou então cuidar um pouco, ou então 100% do seu transporte público, da rede municipal de saúde, saber usar os serviços que a prefeitura tem oferecido, é justamente ter um olhar diferenciado em relação a isso, né, É. Edson? No começo você falou, né, que eu sou o coordenador do grupo de educação fiscal do município. E isto é exatamente educação fiscal, que a gente também chama de cidadania fiscal, né? Então, você vê, é, a prefeitura gasta um valor elevadíssimo com limpeza de igarapés. As pessoas precisam entender que, ao jogar lixo no igarapé, ela está jogando fora o seu próprio dinheiro, porque é o recurso que ela paga de IPTU, é o recurso que ela paga no ISS, que vai fazer frente a essa limpeza do igarapé que ela mesma sujou. Então, assim, isto é cidadania fiscal, é você ter essa educação, esse sentimento de pertencimento. Essa cidade é minha, essa cidade é a minha casa, é o meu lar, eu vivo nessa cidade, então eu tenho que cuidar bem dela. Tenho que evitar jogar lixo nas ruas, nos igarapés, tenho que cuidar bem dos serviços que são prestados, né? Não devo destruir lixeiras públicas. E a gente tem que cuidar da nossa cidade, como cuida da nossa casa, porque é o nosso recurso que acaba sendo gasto para fazer frente a algo que nós causamos de forma negativa para a nossa cidade. A CEMEF tem alguma atividade voltada para as crianças, ou se não, se já tem algo programado? Porque a gente fala muito em relação ao adulto, mas hoje o adulto mal educado possivelmente foi uma criança também não muito bem instruída. Mas é claro que, por exemplo, nas escolas a gente olha, a gente não pode jogar lixo na rua, vamos ver a questão da sustentabilidade. Mas será que também tem essa educação? Vocês têm um trabalho para isso? Exatamente. O trabalho do grupo de educação fiscal, ele necessita da parceria da Secretaria de Educação, né? Então, assim, a Secretaria de Educação é fundamental no trabalho da educação fiscal. Por quê? Porque é a Secretaria de Educação, primeiro, no caso do município, que trabalha com o ensino fundamental, que trabalha com as crianças. E ela tem essa capilaridade. A Secretaria de Educação está em todos os lugares do município de Manaus e pode levar esta educação fiscal, essa cidadania fiscal para as crianças. Você falou da questão do meio ambiente, tem também a questão do trânsito, né? Então, quando você educa a criança, pai, tem que colocar o cinto de segurança. Pai, não jogue o lixo pelo vidro do carro. Tudo isso, a criança começa a educar os próprios pais. Posso contar um caso aqui da minha filha, quando ela era pequena. Nós fomos comer um churrasco na calçada e vários copos plásticos e pratos jogados no meio-fio. E ela virou para mim, ela no meu colo virou para mim e disse: Papai, isso é tolice, né, pai? Então, percebam que uma criança, na época ela devia ter uns 5, 6 anos de E a gente fica idade, toda errada, né?
Na frente da criança, Na a frente criança da fala, a criança. gente... É. Então você perceba, ela já tinha essa percepção ambiental. Lógico, ela não sabia nem o que que era isso, mas ela já tinha Sim, essa percepção ambiental. Então você imagina, você levar educação de trânsito, você levar educação ambiental e você levar a cidadania fiscal, educação fiscal para essas crianças. Elas vão começar a ensinar os seus próprios pais. exatamente. Então, conversamos sobre PTU premiado, sobre nota premiada, sobre educação de finanças. A gente até estava comentando aqui nos bastidores, olha, a gente vai entrevistar o Edson, ele vai educar a gente financeiramente, porque a questão é essa, né? A Sim, questão é sim. justamente a educação, é quando você tem essa visão de que, poxa, eu posso vir até aqui, porque se eu passar daqui, eu já Já perco dinheiro no meu bolso. começa E a às vezes complicar a pensa, minha poxa vida, vida. eu não consigo ver, mas peraí, o que que você tá fazendo de contrapartida em relação ao que você cobra, né? Então, assim, você trabalha de um lado enquanto cidadão e o poder público também trabalha de um outro lado, a gente une forças e daí vai. Não tem como só depositar, por exemplo, a responsabilidade no cidadão e também não tem como depositar a responsabilidade apenas no poder No gestor público. público. Então, é justamente você unir forças e aí a gente só tem a ganhar em relação ao desenvolvimento Da nossa da cidade. cidade. Então, quando a gente fala de desenvolvimento da cidade, a gente fala de um asfalto bom, de ruas asfaltadas, de rede municipal de saúde, de excelência, a questão do trabalho de excelência. Então, assim, todos tendem a ganhar, né? Exatamente, Flávia. Esse é o caminho. Né? A gente tratar a nossa cidade como a gente trata a nossa casa, com o mesmo carinho. Ninguém chega na sala e começa a jogar lixo no chão. Então, tratar a Exatamente. nossa casa com carinho. E é lógico, como cidadão, como pagador dos nossos impostos, a gente também tem o direito de cobrar. Né? Sim, Também tem o direito de cobrar. Então, cuidar bem da nossa cidade e cobrar também os gestores. Mas, para isso, a gente precisa ter essa cidadania fiscal. exatamente. Edson Fernandes, coordenador do Grupo de Educação Fiscal do município. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui no Escutamana, dizer que as portas estão abertas para que você volte também e dê uma aula de, de educação, de finanças aqui para gente. Até porque isso é um assunto que interessa a todo mundo, né? Sim, sim. É justamente o seu limite é muito importante. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Flávio. Agradeço a oportunidade, né? Agradeço o espaço e pode contar com a gente. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado de mais um episódio do Escutamana. Fique à vontade para que você acompanhe também, para que você acesse todos os nossos conteúdos. Beijo grande e até o próximo episódio.